Olá, boa noite pessoal. Vamos tratar então do nosso segundo conteúdo aí desse segundo bimestre e o tema desse segundo conteúdo é a desconsideração ou despersonificação da personalidade jurídica, ok? Muito bem, então aí no artigo 28 do CDC nós temos apenas um artigo com vários parágrafos, mas apenas um artigo que trata desse assunto, mas um artigo de grande importância dentro do direito do consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele trata de forma diferente, ele tem uma abordagem diferente acerca da desconsideração da personalidade jurídica em consideração, em comparação ao direito civil, ok? Então, o que vocês estudaram, aliás, o que nós estudamos, né, acerca da desconsideração da personalidade jurídica lá em direito civil, agora é um pouquinho diferente aqui no direito do consumidor, ok? Muito bem. Apenas então, para a gente ter como tomar um ponto de partida aí a respeito, para estudarmos esse tema, vamos lembrar então o que é personalidade jurídica. Nós estudamos lá na parte geral do direito civil a personalidade jurídica da pessoa natural, né, da pessoa física, e a personalidade jurídica da empresa, né, pessoa jurídica, né, CNPJ, né, da pessoa jurídica. E vimos o quê? Que as personalidades jurídicas não se confundem. Então, se eu tenho uma empresa, pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica é composta por sócios, né? Sócios, pessoas físicas, as personalidades jurídicas não se confundem. Então, personalidade jurídica da empresa, pessoa jurídica, não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios que compõem essa pessoa jurídica, ok? Por quê? As personalidades jurídicas são diferentes, tá? Bom, qual que é a consequência prática a respeito dessa personalidade jurídica? Então, imagina lá, se a pessoa física, né, que tem lá o seu representada por seu CPF, ela tem um patrimônio, o patrimônio da pessoa física é o que vai responder por suas dívidas, né? Então, o patrimônio da pessoa física é registrado no seu CPF, responde, né? O patrimônio delas responde por suas obrigações, por suas dívidas. E a empresa, se eu tenho uma empresa da qual eu sou sócio, tá? Se eu tenho empresa e essa empresa contrai obrigações, as obrigações, as dívidas ficam registradas em nome da empresa, CNPJ, tá? Se essa empresa da qual eu sou sócia não vier a cumprir com as suas obrigações, o que vai responder, né? Lembra da responsabilidade patrimonial, né? Quem que responde por essas dívidas? O patrimônio da empresa registrado no seu CNPJ. Essa é a regra, tá? Personalidades jurídicas distintas, cada personalidade responde pelas obrigações. O patrimônio registrado, né, respondem por suas obrigações, respectivas obrigações de forma com que essa obrigação foi contraída, tá? O que nós temos aqui no artigo 28 é que a possibilidade de desconsideração ou despersonificação da personalidade jurídica de um ente, né, jurídico, de uma empresa, pessoa jurídica, sempre que em determinadas situações, né, previstas em lei, isso for, já adiantando aqui, né, sempre que for em detrimento do consumidor, isso for dificultar o ressarcimento de um dano, vai poder haver essa desconsideração. Qual que é a consequência dessa desconsideração? O patrimônio pessoal dos sócios que compõem essa pessoa jurídica vão arcar com a responsabilidade, ou seja, o patrimônio pessoal registrado em nome dos sócios também será atingido,
tá bom? Então, nós estudamos isso lá em Direito Civil, mas agora nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente aqui no Direito do Consumidor. Então, preste atenção, vamos lá. Artigo 28. O juiz poderá, e aí eu já faço a primeira observação, né? O juiz poderá, é faculdade conferida ao juiz ao analisar o caso concreto, tá? Então, é uma faculdade subjetiva do juiz ao analisar a situação colocada, desconsiderar ou não essa personalidade jurídica da pessoa jurídica. Por quê? Porque nós temos como regra que o patrimônio dos sócios não respondem pelas dívidas contraídas pela empresa da qual eles são sócios, tá? Essa é a regra. Então, a desconsideração, a possibilidade da desconsideração é uma exceção à regra, tá bom? Então, essa exceção, então, ela poderá ser aplicada de acordo com os critérios analisados pelo juiz, né? Então, por isso, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, e aí nós vamos ter as hipóteses em que o juiz poderá desconsiderar essa personalidade jurídica. Só que aí é que está a grande diferença de tratamento, né, entre o direito do consumidor e lá no direito civil, né? Lembrem-se que o objetivo do direito do consumidor é trazer normas mais protetivas ao consumidor. Ele que é o consumidor é que é o objeto da norma protetora, tá? E aí, então, esse tratamento diferenciado, e aí nós vamos ver esse rol de situações aqui previstas no artigo 28 que são imensos. Se a gente comparar, e eu até queria que vocês pegassem aí, né, deixassem o artigo 28 e fazer uma comparação com o artigo 50 lá do Código Civil, para vocês verem como que é diferente, tá? Nós vamos analisar aqui, voltar a analisar o artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, olha, aí vamos enumerar as situações, em detrimento do consumidor, tá? Então, é o primeiro ponto, né? Sempre que o consumidor se sentir prejudicado, houver abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, tá? Já tem aí um rol já bem amplo, né? Ainda, a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, tá? Eu vou fazer já um link aqui, pular para o parágrafo 5º, que aí vem complementar o caput, né? Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem perceber aqui de pronto a abrangência desse parágrafo 5º, tá? Ainda que eu não tivesse todas essas situações previstas no caput do artigo 28, o próprio o parágrafo 5º traria aqui uma gama de situações. Porque se a gente pensar, sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, pronto, né? Então, imagina aquele consumidor que sofreu um dano, que precisou entrar com uma reparação, uma ação de reparação de danos frente ao fornecedor. Então, tem lá o consumidor e o fornecedor. Esse consumidor, então, entra com uma ação de reparação de danos contra o fornecedor. E ganha, né? Ganha ação, e vamos imaginar lá que esse fornecedor, pessoa jurídica, né? Ele foi condenado a indenizar esse consumidor em 100 mil reais. Uma hipótese, né? Em 100 mil reais.
Tá, ele foi condenado, ele não paga. O que vai acontecer? Esse consumidor tem que executar, né, esse título judicial, vocês vão estudar isso aí um pouquinho mais pra frente, ele vai ter que executar esse fornecedor. Tá, ele entra com a execução e na execução, vocês não estudaram o processo de execução ainda, né? Mas na execução, o que vai acontecer? Se o devedor, nesse caso o fornecedor, não paga, ele vai ter os seus bens penhorados. Patrimônio, né? É o patrimônio desse devedor, fornecedor agora, né? Que deverá responder pelas obrigações. Aí vamos imaginar que esse fornecedor não tenha patrimônio suficiente para arcar com aquele prejuízo, né? Para indenizar o consumidor. O que vai acontecer? O consumidor não vai ganhar, né? Ah, mas os sócios que compõem aquela pessoa jurídica, né, aquela empresa fornecedor, a sociedade fornecedora, os sócios têm patrimônio. Ah, mas qual que é a regra? O patrimônio dos sócios não responde por dívidas contraídas pela empresa, né, pela pessoa jurídica. Aí é que entra a exceção prevista aqui no artigo 28. Ok? Entenderam bem esse exemplo? Gente, por favor, acompanhem, né, o vídeo, tentem acompanhar esse raciocínio e qualquer dúvida me mandem no WhatsApp privado lá ou no grupo, por áudio, né? A minha intenção, o meu objetivo é que vocês acompanhem esse conteúdo. Faço aqui já um parênteses aqui, não é a forma que nós gostaríamos, não é a forma que nós esperávamos, né, de explicar essa matéria, esse conteúdo, nos nossos piores planejamentos aí não entrava isso, né? Mas é o que a gente tem, é a forma que a gente está tentando aí fazer com que vocês não fiquem defasados com o conteúdo. Então, por favor, qualquer dúvida me mandem, vamos conversar. O nosso objetivo é que vocês, né, entendam, né? Não fiquem defasados com esse conteúdo. Muito bem, onde eu parei? Onde nós paramos? Cadê a sala para me ajudar, né? Então, esse consumidor, se essa empresa, então, se ela não tiver patrimônio suficiente para cobrir, para garantir a execução, olha aí, detrimento do devedor, né, do consumidor. Ele será, então, impedido de ver o seu direito ressarcido, de ver o seu direito satisfeito, tá? E aí, nesse exemplo, sem analisar aqui as situações previstas no artigo 28, sem analisar se houve abuso, se houve excesso de poder, se houve infração de lei, enfim, só pelo parágrafo 5º nós teríamos já a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Nesse parágrafo 5º prevê que sempre que essa personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, poderá haver a desconsideração, ok? Aí, o que vai acontecer? Né, nesse exemplo que eu dei para vocês, o juiz, então, né, vai proceder essa desconsideração de forma que aí a penhora vai poder recair, né, nesse exemplo, a penhora vai poder recair em bens particulares dos sócios que compõem essa empresa, né, fornecedor, ok? Então essa é a importância, é uma importância sim, é um conteúdo de muita importância no direito consumidor, porque muitas vezes, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Ganhou, mas não levou, né? A pessoa entrou com ação, ganhou a ação, mas não recebeu até agora. Não recebeu por quê? Porque muitas vezes esse recebimento se esbarra em situações assim, ó, a pessoa não tem bens, não tem como pagar, né? E se a gente estiver diante de uma situação em que o fornecedor, pessoa jurídica, não tem patrimônio, não tem nada, nós precisamos analisar o quadro societário, né? Quem são os sócios que compõem essa empresa fornecedora, para ver se esses sócios, então, têm patrimônio particular. E aí analisar esse artigo 28, já com esse complemento do parágrafo 5º, e verificar, né, a possibilidade aí da desconsideração, ok? O
que mais que a gente precisa analisar? Bom, eu coloquei algumas observações aí para vocês no conteúdo, né? Essa previsão, né? Só fiz aí um breve histórico, né? Constava essa possibilidade, a previsão da personalidade jurídica constava no Código Civil anterior, lá de 1916, no artigo 20, depois na Lei 4.137 de 62, né? Depois veio, aí, quando o nosso CDC foi aprovado, né, que ele entrou em vigor, nós tínhamos o Código Civil, o que estava em vigor no direito civil era o Código Civil de 1916. E aí essa previsão da desconsideração ainda era muito vago, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor é antes, né, do Código Civil de 2002. Então, nós temos aí a previsão no artigo 28 e o Código Civil de 2002 trouxe essa previsão, né, do tema no artigo 50. Só que as situações de desconsideração da personalidade jurídica retratadas no artigo 50 do Código Civil, elas são muito estreitas, são situações muito pontuais, tá? E uma outra observação é que lá no direito civil, agora vamos ter que lembrar mais uma coisinha, né? Por que Código Civil e Direito do Consumidor? Vamos lembrar das primeiras aulas? Se eu tiver uma relação de consumo, nós vamos para as normas do Direito do Consumidor. Se a relação não é de consumo, vamos para as normas do Direito Civil, tá? E como é que nós temos uma relação de consumo? Quando é que nós verificamos a existência da relação de consumo? Consumidor, fornecedor, né? E o liame, né? Que vincula aí esse consumidor ao fornecedor, um objeto que é o produto ou serviço, tá? Então, por isso, os conceitos que nós analisamos lá no artigo 2º e 3º do CDC. Muito bem. E daí, eu vou voltando. Se eu não tiver uma relação de consumo, essa despersonificação da pessoa jurídica, ela vai ocorrer de acordo com o artigo 50 do CDC. E aí, a parte interessada deve requerer essa desconsideração e o juiz vai analisar apenas as hipóteses previstas no artigo 50, tá? Que são muito pontuais. Eu queria que vocês fizessem essa leitura do artigo 50, comparando com o artigo 28, para vocês perceberem essa diferença, tá? Um outro ponto aqui é que no direito do consumidor, então, se eu tiver uma relação de consumo e houver essa necessidade da desconsideração, o artigo 28 não fala nem que a parte interessada precisa requerer, né? Porque já começa aqui, ó. Não é o juiz a requerimento da parte, conforme fala lá no artigo 50. Aqui o juiz pode desconsiderar, ou seja, analisando o caso concreto, independentemente de requerimento da parte interessada, o juiz já pode deferir, já pode de ofício, né, deferir a desconsideração de acordo com o artigo 28, tá bom? Então, tá aí a diferença, né? E aí, deixa eu já pular aqui agora, nós vamos analisar esse julgado que eu mandei para vocês, tá? Constante do recurso especial 279 e 273, lá do STJ. Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui, porque nesse julgado nós temos a explicação dessas duas teorias que eu queria trazer como observação para vocês. Então, olha esse julgado. Responsabilidade civil, direito do consumidor, recurso especial, shopping center de Osasco, explosão, né? Foi uma situação muito dramática, conhecida na época, a explosão do shopping, né, de Osasco, em que muitos consumidores, né, foram lesados, sofreram danos, né? Olha aqui, ó, danos materiais e morais. Ministério Público, presença aí como legitimidade ativa, né? Entrou com ação representando os consumidores. E aí vem lá, pessoa jurídica, shopping center, pessoa jurídica, desconsideração, teoria maior e teoria menor. Então vamos lá, agora nós vamos tratar dessas duas teorias, tá? Deixa eu continuar lendo aqui, daí a gente explica. Limite de responsabilização dos sócios,
Código de Defesa do Consumidor, requisitos, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores, conforme a gente viu, parágrafo 5º aqui do artigo 28. Considerada a proteção do consumidor, e aí a explicação disso, dentro desse julgado, considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica e incumbido ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, possui o órgão ministerial legitimidade para atuar em defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores decorrentes da origem comum. A teoria maior, aí presta atenção, a teoria maior da desconsideração, então, só uma parte aqui. A explicação dessa desconsideração, para explicar essa desconsideração, nós temos no direito vigente duas teorias, a teoria maior e a teoria menor, tá? Só mais uma, para vocês diferenciarem aí. A teoria maior, pela aplicação da teoria maior, se exigem maiores requisitos, né, para poder, né, desconsiderar, né? Então, só naqueles, né, muito mais exigências, né, é muito mais exigido a presença de requisitos para se desconsiderar a personalidade jurídica. E pela teoria menor, esses requisitos, eles não são tão exigidos. Aí nós vamos ter uma maior gama de situações, mas uma menor exigência, tá? Então, seria uma explicação bem simplificada da teoria maior e a teoria menor. Então, olha lá, eu grifei aí para vocês. A teoria maior da desconsideração é a regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Por quê? Porque pela teoria maior nós temos a aplicação da teoria maior no direito civil somente naquelas situações previstas no artigo 50. Exige-se aqui, na teoria maior, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade, né, teoria subjetiva da desconsideração, ou a demonstração de confusão patrimonial, teoria objetiva da desconsideração, tá? Então, maiores exigências. Teoria maior é aplicada como regra no direito, no sistema jurídico brasileiro, tá? A teoria menor da desconsideração é acolhida no nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no direito do consumidor e no direito ambiental, tá? Então, teoria menor a respeito dessa desconsideração da personalidade jurídica, ela é aplicada de forma excepcional no nosso sistema jurídico brasileiro. Aplicado onde? No direito consumidor e também no direito ambiental. Incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, que são os requisitos exigidos lá no artigo 50 do Código Civil, tá? Seguindo aí a leitura desse julgado. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com pessoa jurídica, mas pelos sócios ou administradores dessas, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, né, uma conduta íntegra, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar uma conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios ou administradores da empresa, da pessoa jurídica. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Tá? Então, entendimento aí do STJ. Nesse caso concreto da explosão do shopping lá, foi desconsiderada a personalidade jurídica do shopping center de Osasco, né, de forma que os sócios, né, que compunham essa empresa passaram a responder com o seu patrimônio pessoal, tendo em vista a aplicação da teoria menor,
da desconsideração de acordo com o artigo 28, parágrafo 5º. Por quê? Porque a existência da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, acabou sendo um obstáculo para o ressarcimento daqueles consumidores. Ok, gente? Então tá aí, é um conteúdo até curto, né, por estar previsto apenas aí no artigo 28, mas de bastante importância, tá bom? Qualquer dúvida, então, eu fico à disposição de vocês e vamos conversando, tá bom? Abraço, gente, até a próxima!